Diga comigo, bênçãos são atraídas, não alcançadas. O tema da mensagem que eu quero ministrar nesse período agora, nessa série de palavras é atraindo causas impossíveis. Atraindo causas impossíveis. Você não alcança uma causa impossível, um milagre. Você atrai o milagre e isso faz toda a diferença. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e o 2. A Bíblia nos diz assim: e se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te o quê? Deixa eu te trazer uma notícia. Deus quer exaltar você. O que é exaltar? Quer te colocar nos lugares altos. E a Bíblia fala, entre todas as nações, Deus ele quer trazer domínio para você. E ele diz, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, no verso 2. Te alcançarão. E quando elas me alcançarão? Quando eu ouvir a voz do Senhor. Quantos receberam a Cristo na sua vida? Amada igreja, eu queria que você aprendesse um princípio muito importante. Receber a Cristo te dá a vida eterna. Amém? Receber a Cristo te livra da condenação, da morte eterna, da separação de Deus. Agora, viver uma vida de milagres, uma vida onde Deus nos exalta, não basta receber somente a Cristo, precisa-se aprender seus princípios. Receber o céu, você recebe quando você aceita a Cristo. Agora, viver uma vida abençoada na terra, é necessário receber, aprender e colocar em prática os princípios de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos compreendem isso? Importante isso. Às vezes as pessoas dizem, por que eu recebi a Cristo e minha vida não mudou? Porque receber a Cristo te dá o céu. Agora, aqui na terra, você precisa aprender os princípios de Cristo. Um dos princípios é, você não alcança a bênção, é a bênção que vem até você. Não adianta você ficar correndo atrás dela, é ela que vem até você. Esse texto de Deuteronômio, ele fala sobre isso. O que é quando a bênção alcança a minha vida? É quando você menos espera, uma oportunidade se abre. Uma oportunidade. É quando uma ideia surge na sua mente e tudo muda na sua vida, porque uma ideia surgiu. A ideia não veio do acaso. A ideia veio porque você acessou algo que atraiu essa ideia para a tua mente. Onde não existia solução, o favor de Deus te alcança. Isso é a bênção, me alcançar. É você conhecer a pessoa que você tanto esperava conhecer. É quando você começa a ver os teus diagnósticos médicos mudarem e você começa a melhorar. É quando a célula que não cresce começa a crescer. É como uma venda, um negócio, uma promoção que você não esperava acontece. Quando você chega e você encontra o favor de Deus. Uma causa na justiça que estava presa há anos e muda, parece que virou a chave. Isso é um sinal de que a bênção te alcançou. Você começa a sentir domínio sobre o vício. Você percebe que o vício não tem mais domínio sobre a tua vida. Quantos querem ter as causas impossíveis na sua vida? E eu disse durante a semana sobre um princípio importantíssimo. Jesus, quando foi curar uma pessoa, ou ressuscitar um morto, Jesus chega para a viúva, para a mãe que perde um filho. A primeira coisa que Jesus fala é: pare de chorar. Não chores. Por quê? Porque existe um princípio para você atrair milagres. Nem Jesus tinha a capacidade de gerar um milagre em um coração que não tinha esperança. Jesus disse: enche o seu coração de esperança, porque a esperança é o combustível para que eu possa fazer milagres. Sem
esperança no coração, sem esperança na vida, nem Deus soluciona o impossível. Por isso eu quero dizer a você nesta manhã: enxugue suas lágrimas e faça a sua esperança brotar e brilhar em nome de Jesus. Eu não quero falar hoje, não é esse daqui eu já falei durante a semana. Eu quero falar hoje sobre um segundo princípio. Para você atrair o impossível, você tem que vencer a culpa. A culpa. Deus, não existe milagres e impossível enquanto nós achamos que nós não somos merecedores. Bispo, eu não sou merecedor da graça e do favor de Deus, porque eu errei demais. Entenda algo que eu vou explicar para você aqui. Quando o que eu estou sofrendo é resultado de uma decisão errada, quando o que eu estou sofrendo é resultado de uma escolha errada. Por exemplo, eu sei que eu tenho um problema de vícios, mas eu andei com amigos e andei em ambientes que me fizeram cair nos vícios de novo. Ele sabe o que é errado. Ele sabe que aquele ambiente vai levá-lo a cair naquele vício. Ele sabe que é errado, mas ele acaba praticando. Quando nós, às vezes, não educamos os nossos filhos da maneira correta, porque falhamos. Quando nós passamos por situações que nós temos responsabilidade, que você sabe que a culpa é sua, é muito difícil você pensar de que Deus vai intervir na sua vida. É muito difícil você ter a fé e você falar: Deus não vai intervir na minha vida porque eu fiz a burrada, eu fiz errado, eu tomei a decisão errada e Deus não vai intervir na minha vida. Deixa eu te trazer uma notícia nesta manhã. Deus tem planos até para reverter seus erros. É fácil nós termos fé quando o que sofremos não é culpa nossa. Aí não é tão difícil ter fé, porque eu sei que isso não foi culpa minha. Meu coração tá em paz. Eu fiz o que era correto e estou colhendo uma coisa que eu não plantei. Então eu creio que Deus vai intervir. Posso ouvir um amém? Agora, quando eu tomei tantas decisões erradas, né, fiz tantas coisas erradas na vida, escolhas erradas, explosões emocionais, porque cedemos aos impulsos carnais. Sabe o que acontece aí? Entra a culpa no teu coração. Você se sente culpado, se sente com remorso, abatido, e você começa a pensar: Deus não vai me ajudar, nada vai melhorar na minha vida, porque eu estou colhendo o que eu plantei. Vou falar um negócio para você. Prepara, Deus já sabia que você ia arruinar tudo. E Deus tem um plano para isso. Deus é perfeito e Ele já sabia o que você ia fazer. E Deus preparou um plano. Deus sabia que você ia se desviar do caminho. Deus sabia que você ia cometer um erro. Ou você acha que Deus planejou tudo e não planejou os seus erros, e não percebeu que você iria errar? Ou você acha que Deus, olha, não, o Leonardo converteu agora, ele vai ser perfeito para sempre? Não, querido. Deus já sabe que você ia errar. E a notícia boa que eu quero dar a você nesta manhã é que Deus tem um plano para consertar o teu erro e tirar do teu erro um milagre. Um amém mais forte? O plano de Deus para a nossa vida, Ele conta com as nossas falhas. Ele não conta, Ele conta com as nossas decisões imperfeitas. Nosso problema é que nós exigimos perfeição e não entendemos o que é perfeição.
O que é ser perfeito para Deus é diferente do que é ser perfeito para nós. Ser perfeito para Deus, ser perfeito para nós é nunca errarmos, é não tomarmos decisões erradas, é não explodirmos, é não irarmos, é não cedermos às tentações. Posso te dizer o que é perfeição para Deus? Perfeição para Deus é amar o pecador. Perfeição para Deus é não julgar as pessoas. Perfeição para Deus é aprender a perdoar e ter misericórdia. Isso é perfeição para Deus. Jesus, ele não condenou nenhuma prostituta, Jesus não condenou nenhum ladrão. Jesus, pelo contrário, Jesus, ele sempre deu a oportunidade. Jesus não condenou essas pessoas. Jesus condenou só uma pessoa: aqueles que estendiam o dedo e julgavam as pessoas, os religiosos. Meu Deus. E eu vou te mostrar um exemplo. Romanos 8, 28, a Bíblia diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano para ajudar você nos seus erros. E eu quero que hoje você se anime, vença a sua culpa e comece a receber o que Deus tem para você. Comece a atrair as oportunidades que você tanto ora. Amados, às vezes aquilo que deveria limitar sua carreira, aquilo que iria limitar seu sucesso familiar, ou limitar o seu ministério, aquilo que limitaria seus negócios, ou deveria colocar o fim na sua felicidade, Deus sabe como dar a volta por cima disso. Você compreende isso? Deus sabe dar a volta por cima disso, amado. Deus sabe prepará-lo para consertar o rumo que você tomou errado e colocar você no rumo certo. Deus sabe como corrigir a sua rota e te colocar de novo nos trilhos da bênção, nos trilhos dos milagres, onde os milagres e o impossível chegará até você. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Então eu quero que você recobre seu ânimo nessa manhã. Que você, querido, saiba que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Que Deus vai ajudar você a limpar o desastre que você já fez. Quando já fizeram um desastre na sua vida, você falou: bispo, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, meu Deus. Será que tem como corrigir essa rota? Será que Deus vai corrigir? Será que Deus vai me dar uma chance? Não, Deus não vai te dar uma chance, Deus vai te dar 20 chances, 30 chances, ou quantas chances for necessário. Deus, ele sabe o que Deus nunca diz: estou cansado de você. Deus não fala isso. Deus não fala: estou cansado de você, eu não aguento mais você. Eu quero te citar um exemplo de Abraão e Sara. Abraão e Sara tinham uma família totalmente disfuncional. Abraão era um grande homem de Deus, mas ele cometeu erros graves, tanto ele como sua esposa. Eles não tiveram paciência para esperar a promessa que Deus tinha feito a eles. Deus deu uma promessa para eles e disse: Abraão, vou te fazer pai de uma grande nação, você vai ser bênção. Abraão, você vai ser vai ter um nome grandioso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que as promessas não se cumpriram rápido como ele esperava que se cumprisse. Então Abraão e Sara não tiveram paciência para esperar, e eles cometem um dos maiores erros da vida deles. Tiveram um filho fora do casamento, uma pessoa chamada Ismael. Gênesis capítulo 16, verso 1 e 2 fala sobre isso. Projeta para mim, Cristo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não dava filhos, tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Aqui eles cometem um erro que trouxe conflito para a família. Verso 2: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma pois minha serva, porventura terei filhos por ela. E Abraão caiu na besteira de ouvir Sara.
Ele deveria ter esperado. Mas não, Abraão comete um erro. E um erro grave. Eu fico imaginando o que aconteceu. Foi culpa dele o que estava acontecendo. Depois que nasce o filho é chamado de Ismael, que é o pai dos ismaelitas. Para muitos aqui a vida já teria acabado. Para muitos aqui o ministério tinha acabado. Mas Deus olha para Abraão e fala: Abraão, a minha promessa não mudou, o meu pensamento não mudou, e eu vou recalcular a sua rota e nós vamos consertar o erro que você fez. Posso ouvir um amém, queridos? Foi um grande, e esse filho gerou um grande conflito na sua família. Deus falou: o que você fez está errado, mas eu vou te tirar desse desastre que você fez. Eu vou te tirar desse desastre. Gênesis capítulo 16, verso 10. Deus começa a reverter esse desastre. Deus fala para Ismael: Ismael, você vai ser grande. Você é um erro, você foi gerado por um erro, mas eu vou reverter isso. Deus tem o poder de reverter seus erros. Deus tem o poder de mudar a sua história, de mudar a sua rota. Ismael nasceu de uma coisa que as escrituras chamam fruto da carne, erro da carne. Ele não soube depender de Deus, ele foi lá e fez com as forças dele. Esse foi o erro de Abraão, tratar as coisas com as suas próprias forças. Ele não soube depender de Deus naquele momento. Mas Deus, em sua misericórdia, transforma esse erro em um milagre mais tarde. A notícia que eu tenho para te dizer é: Deus está trabalhando para transformar os seus erros em milagres lá na frente. Abraão teve um filho chamado, depois de Ismael, Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve um filho chamado José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, José, ele foi aprisionado pelos seus irmãos, jogado num poço. E os seus irmãos estavam pensando em matá-lo. E você sabe quem que salva eles? Sabe quem que salva José? Ismaelitas. O mesmo da burrada de Abraão lá atrás. A descendência de Ismael. Gênesis capítulo 37, versículo 28. José, seus irmãos iriam matá-lo. Ele só não morreu, porque alguns ismaelitas compraram ele como escravo. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alcançando-o da cova, e venderam por 25 de pratas aos, diga, ismaelitas. Esse texto nos mostra Deus trabalhando para consertar o erro que Abraão cometeu. Deus podia muito bem ter falado: Abraão, me cansei de você, mas Deus não fez isso. Abraão mentiu para as pessoas, dizendo que sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Mas Deus não olhou para Abraão e falou: Abraão, estou cansado. A sua família é disfuncional. Na sua família tem mentira. Na tua família tem filhos fora do casamento. Na tua família tem tantos erros. Minhas promessas não vão se cumprir na tua vida. Não, Deus não disse isso. Deus pega o erro dele e começa a transformar aquele erro. Começa a usar o erro que ele cometeu como bênção para o seu povo. E eu quero que você receba essa palavra. Deus tem um plano até para os seus erros. E Deus vai transformar seus erros. Olha o que acontece com Jonas. Quero citar um outro exemplo. Jonas capítulo 1, verso 10. Jonas, ele era um profeta, um homem escolhido por Deus. E ele se torna fugitivo. E eu queria que você compreendesse algo. Tem um momento na nossa vida que nós temos que assumir nossas responsabilidades.
porque senão nós sofremos e nossa família sofre junto. Jonas, ele tinha uma missão. Deus tinha dado uma missão para Jonas e disse: Jonas, você vai pregar boas novas a uma cidade, a um povo que mora em Nínive. Só que Jonas, ele não aceita o chamado e se torna um fugitivo, um profeta fugitivo. E ele atraiu uma grande tempestade, e não somente para ele, para todas as pessoas que estavam em volta dele. Quantas pessoas estão atraindo para a sua vida, e não somente para a sua vida, mas para aquilo que está em sua volta? Tempestades, para a sua família, para os seus negócios. E aquela tempestade não cessava, porque ele orava: vou fazer uma campanha e Deus vai cessar. Eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, e essa tempestade vai cessar. Não, aquela tempestade só cessava por uma obediência dele, quando ele assumisse a responsabilidade dele. Olha o que a Bíblia diz: então estes homens se encheram de grande temor e disseram: o que é isto que você fez, Jonas, né? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele já tinha falado. Verso 11: ainda lhe perguntaram: que faremos nós agora para que o mar se acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Muita tempestade, muita luta, era muito problema. Era problema atrás de problema. Entenda algo que eu vou dizer a você: ou você atrai bênção, ou você atrai maldição. Se nós estamos atraindo maldições, é porque nós precisamos rever algo. Apesar de Deus estar trabalhando, e Deus ter um plano, até para consertar os nossos erros, nós precisamos chegar num momento, como Jonas fez. Verso 12: respondeu ele: levantai-me, lançai-me ao mar, ele se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa tempestade. Existe um determinado momento na nossa vida que nós precisamos, a única coisa que vai fazer a tempestade parar é quando eu reconheço os meus erros. É quando eu reconheço que eu sou a causa. Eu sou a causa da minha família estar sofrendo. Eu sou a causa das coisas não estarem dando certo. E Jonas reconhece isso. E ele diz: Deus, eu não vou dar desculpas mais. Eu quero consertar a minha vida. E eu quero ouvir a sua voz e corrigir a minha rota. Eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. Olha o capítulo 3, verso 1 e o 2. Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai mudar de opinião porque você errou. Posso ouvir um amém? Deus não vai mudar de opinião porque você errou. A opinião de Deus vai continuar a mesma. O propósito de Deus vai continuar o mesmo. E Deus vai estar trabalhando em você, vai estar trabalhando na tua vida para corrigir a sua rota. Olha o que a Bíblia diz. Pela segunda vez, diga segunda vez, veio a palavra de Deus a Jonas. Deus deu uma segunda chance para ele. Deus deu uma terceira chance. Deus dá uma quarta chance. E Deus vai dar 20 chances, 30 chances, o quantas vezes você precisar de chances, para que você conserte a rota da sua vida e você volte para o caminho certo, no nome de Jesus. Deus sempre vai te dar. Você precisa em determinado momento falar assim: eu sou um Jonas, Deus, estou fugindo de algo, eu faço o contrário do que é certo, me junto com amigos que estão fazendo eu sair, eu me ajunto com pessoas que me fazem esfriar espiritualmente, eu vivo criticando pessoas. Deus, eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa ácida, eu preciso mudar na minha vida, eu não tenho sido fiel. Existe um momento que nós precisamos fazer isso como Jonas fez. E quando você faz isso, Deus te dá uma segunda, uma terceira, 10 chances. E tudo isso que estava causando uma tempestade na sua família vai cessar. Amados, Deus já sabia que você não era perfeito. Olha o Salmo 37, versículo 23.
Quantos tem GPS aqui no carro? Quantos já usaram GPS? O que você faz para usar o GPS? Você pega, vai lá, entra lá no Waze, né? Tem o Waze, tem vários GPS. Aí você coloca um destino. Teve um dia que eu tinha acabado de chegar aqui, nós tínhamos uma célula lá em Lajeado. E aí eu peguei um pastor da igreja, não vou falar o nome dele aqui não. Peguei um pastor da igreja e falei, vamos comigo em Lajeado? Vamos. E eu entrei no meu carro e coloquei o GPS, Lajeado. E aí fomos. E aí o pastor falou assim, bispo, entra por aqui que eu sei um caminho. E o GPS está lá, vire à esquerda. E eu virei à direita. E aí o que o GPS fala? Recalculando a rota. Sim ou não? Eu falo, pastor, mas está recalculando a rota. Não, mas eu sei, é o caminho, esse daqui é o melhor caminho. Ainda bem que o pastor não está aqui agora. E aí eu fui. E o GPS, volte na primeira direita. Volte. Você está no caminho errado. Você vai se dar muito mal. E o GPS lá falando, não, você está errado. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Volte. A 500 metros, volte. Eu falei, pastor, faz 20 quilômetros que nós estamos andando. Esse GPS não pode estar errado. Pastor, nós estamos indo para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para Lajeado, pastor. Eu falei, não é Lajeado Grande, bispo? Falou, pastor, Lajeado não é Lajeado Grande, Lajeado é Lajeado. Eu olhei para ele e falei, por que eu não fui ouvir o GPS? Agora deixa eu te falar um negócio. O GPS em nenhum momento falou, estou cansado de você. Você, seu pecador, você é burro. Você não está vendo o que eu estou falando? Eu desisto de você, vou apagar tudo aqui agora. Vou apagar, você não me ouve. Você está perdido. O GPS nunca criticou. Ele sempre falava, volte. Deixa eu te falar um negócio. Se um GPS tem a capacidade de sempre recalcular a rota para você, para que você volte para o caminho que estabeleceu de destino, imagine o nosso Deus. Imagine Deus como Ele vai fazer com você. Imagine. Deus não vai falar, estou cansado de você, você não me ouve. Deus vai falar assim, recalculando a rota. Fala para o teu irmão, recalculando a rota. Deus sempre vai recalcular a rota para você. Bispo, eu fiz tanta burrada, tanta besteira. Diga, recalculando rota. Você saiu do caminho, você desviou. Recalculando a rota. Olha o que a Bíblia diz, confirmados pelo Senhor. São os passos do homem, cujo caminho ele se deleita. Verso 24. Ainda que caia, não ficará, porque o Senhor segura em suas mãos. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Amados, sabe qual que é o problema? Você quer ser perfeito, você quer ser igual a Deus. Às vezes nós temos a síndrome de Lúcifer. Quer querer ser perfeito e não entendemos o que é perfeição para Deus. Perfeição não é nunca errar. Perfeição é ouvir a voz de Deus, reconhecer seus erros e falar, vou ouvir o GPS de Deus na minha vida. Vou parar de ouvir pessoas, vou ouvir o que Deus está falando para mim. Eu não tenho sido fiel, mas eu vou ser fiel. Eu não tenho, a culpa entrou no meu coração. Enquanto você não vence a culpa, você não atrai milagres. É impossível. Existe um conflito dentro da tua cabeça. Existe um conflito interno dizendo, eu não mereço a graça, eu não mereço o favor de Deus, eu não mereço ser feliz. Lá dentro tem esse conflito. Por quê? Porque lá atrás você fez uma burrada. Lá atrás você cometeu um erro. Pegue a Bíblia e você verá os heróis da fé. Pessoas que cometeram grandes erros.
muitos erros, mas foram pessoas que reconheceram seus erros, ouviram a voz de Deus e começaram novamente a rota dele ser corrigida. A hora que eu compreendi isso, eu falei: Deus, obrigado. Deus, Ele tem paciência. O último texto que eu quero ler com vocês, fique em pé no teu lugar, Neemias, capítulo 9, verso 17. Olha o que a Bíblia diz: recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, antes endureceram a serviço, ou seja, difíceis de obedecer. Na sua rebeldia levantaram um chefe a fim, verso 18. Próximo. É o mesmo 17. Ah, tá. Voltaram para a sua servidão, porém és o Deus o quê? O que você serve? Qual é o Deus que nós servimos? Às vezes as pessoas não vêm para a igreja porque estão se sentindo culpadas. Às vezes as pessoas, não, vou lá, eu sou tão pecador que eu me sinto mal no meio da igreja. Você não pode sentir o mal do nosso meio, porque aqui todos nós somos pecadores, que suas rotas estão sendo corrigidas. Ele diz: o nosso Deus, Ele é pronto para corrigir a rota. Ele é pronto e misericordioso, clemente. Ele tardio em irar-se, grande o quê? Beneficência. Deus me enviou nesta manhã para dizer a você que Ele está corrigindo a sua rota. Sabe o que às vezes quando eu vou num velório, as pessoas choram, porque elas dizem assim: ah, se eu tivesse feito isso, fulano não ia estar vivo. Se eu tiver... Culpa. A culpa está no coração das pessoas. Elas vivem se culpando. Enquanto você não vencer a culpa, você não entender que Deus tem um plano para reverter seus erros, que Deus já planejou e sabia, e na conta de Deus já tem os seus erros. Deus já sabia que você ia falhar. Deus já sabia que você ia arruinar tudo. E Deus tem um plano para reverter isso. Deus tem um projeto para isso. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é melhor do que o GPS. É melhor, é mais paciencioso do que o GPS. Deus não vai falar: eu não me cansei de você. Você nunca vai ouvir essa voz no teu coração. Deus sempre vai falar: eu te dou uma segunda chance, eu te dou uma terceira chance, eu te dou uma quarta chance, eu vou te dar chances. Assuma as suas responsabilidades, para que a tempestade cesse na sua família, para que a tempestade cesse. Ela precisa cessar nas suas finanças, ela precisa cessar na sua vida, ela precisa parar. Só que ela para não é pela quantidade de vezes que você vem na igreja, ela para não é pela quantidade de oração que você faz, ela para quando assumimos nossos erros, sem medo de sermos condenados, porque Deus não nos condena. Deus fala: levanta. Meu Deus, quantas pessoas foram levantadas por Deus? Quantas pessoas hoje estão sendo usadas por Deus para curar, para restaurar, porque um dia Deus levantou essas pessoas. Abrace seu coração. Hoje eu quero que você vença essa culpa na tua vida. Recupere a paixão de viver. Tire a culpa do teu coração. Pare para alcançar. Prepare-se para alcançar novas conquistas. Quero que você levante sua mão direita. Eu quero liberar uma palavra para você, querido, nessa manhã. Deus está corrigindo sua rota. Deus está corrigindo a sua rota. Deus está corrigindo situações complicadas na sua vida. Deus está restaurando o que o inimigo roubou. E Deus vai levar você ao destino que foi traçado na sua vida. Nada vai impedir o agir de Deus. Deus está recalculando a sua rota, corrigindo os seus caminhos. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero aceitar o seu amor, sua misericórdia. Corrija minha rota, Senhor. Ainda há tempo para eu ser feliz. Ainda há tempo para eu servir o Senhor.
com alegria. Ainda há tempo da minha rota ser corrigida, em nome de Jesus. Escute algo que eu vou dizer a você. Você está vivo, e esta é a evidência de que ainda há tempo. Ainda há tempo de você chegar ao destino traçado por Deus na sua vida. Ainda há tempo de você ter uma célula explosiva, uma igreja grande. Ainda há tempo de você ter sua empresa. Ainda há tempo de você ter uma família de sucesso. Ainda há tempo de você ter seus filhos perto de você. Ainda há tempo, deixa Deus corrigir sua rota em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Dê um forte aplauso a Jesus. Diga obrigado, Senhor.